Uma amante, um filho renegado, um ex-presidente e contas misteriosas no exterior. Não é a nova minissérie da Globo. Aliás, é uma história que eles não estão fazendo muita questão de te contar. Quer saber que história é essa e por que ninguém está falando nela? Então segura aí que depois da vinheta você vai saber tintim por tintim desse babado. Vai! Tudo começou na semana passada com uma entrevista da ex-jornalista da Globo, Miriam Dutra, à revista portuguesa Brasil com Z, em que Miriam deu algumas declarações bem interessantes. A jornalista falou do período de 6 anos em que foi amante do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, entre 1980 e 1990, de como eles tiveram um filho que foi negado por ele e como isso teria sido escondido pela imprensa na época. Segundo Miriam, essa história teria sido acobertada por Mário Sérgio Conte, que na época era diretor da Veja, que teria, a pedido de Fernando Henrique, publicado notícia na revista dizendo que Miriam estava grávida de um biólogo que estava na Inglaterra. O objetivo seria aí abafar essa história para que não atrapalhasse na eleição do Fernando Henrique, ele estava em campanha na época. Esse fato já era conhecido há algum tempo, inclusive a história de que Fernando Henrique, antes de se negar a reconhecer o filho, havia obrigado Miriam a abortar 2 filhos que eles tiveram. Na verdade, teriam, né? Isso inclusive na novidade para quem lê o livro de Palmério Doria, que conta esse, dentre muitos outros podres desse carinha aí que se acha príncipe de alguma coisa. Tem que pegar assim, porque isso aqui tá cheio de merda. Mas aí vem o detalhe que deixa essa história interessante e merece a nossa atenção. Miriam contou na entrevista que depois de ter sido rejeitada por Fernando Henrique, pediu transferência na Globo para Portugal para, segundo suas palavras, se exilar. E passou a trabalhar na emissora de lá. Foi quando ela revelou que Fernando Henrique enviava dinheiro para ela, se liga nessa, através de um contrato fictício de emprego na Brasif, aquela loja de free shop, sabe qual é? Tem nos aeroportos. Em que ele teria depositado 100 mil dólares na conta da empresa, que seria repassado a ela como se ela estivesse trabalhando lá, mas na verdade não estava trabalhando nada. Um rápido parênteses. Segundo Miriam, apesar de algumas notícias terem saído na mídia em relação a isso, dizendo que Fernando Henrique teria reconhecido o filho e tudo mais, ele diz que fez 2 exames de DNA nos Estados Unidos que comprovaram que ele não era o pai. Aí ela disse que ele fez isso sem o conhecimento dela, que ela não ficou sabendo disso, que tinha certeza que o filho era dele porque ela só esteve com ele durante os 6 anos, etc, 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 etc. Enfim, eu não vou ficar discutindo aqui se é ou não é filho, se ele reconheceu ou não reconheceu, se assumiu, não assumiu, até porque eu não sou Ratinho nem Nelson Rubens, então a vida sexual aí amorosa do Fernando Henrique pouco me interessa. Até porque só de falar disso já me dá náuseas. O fato é que depois da repercussão da notícia, em que a Miriam inclusive publicou aí os documentos do contrato e tudo mais, Fernando Henrique foi procurado e disse que enviava dinheiro, mas que não era através de nenhuma empresa. E que tudo não passava de uma invenção, em suas próprias palavras. Porém, o próprio dono da Brasif, Jonas Barcelos, foi procurado pela Folha de São Paulo e declarou que sim, abre aspas, tem alguma coisa mesmo em relação aí ao contrato. E ficou aí de fazer um levantamento na empresa para saber melhor disso, segundo ele, porque está viajando para os Estados Unidos e agora não dá para ver isso. Esse aí não deve ter recebido uma meia dúzia de telefonema no meio da noite não, né? Não vai. Essa é a teoria da conspiração, esse negócio. Mas calma que tem mais. Miriam ainda contou que esse acerto entre ela e Fernando Henrique havia sido feito através do seu cunhado, Fernando Lemos, que era porque já morreu, né? Um famoso lobista que enriqueceu durante o governo do Fernando Henrique através de sua empresa Polimídia, uma empresa de gestão de crise em Brasília. Dá pra ter uma ideia de que tipo de crise ele devia lidar, né? Esse cara era tipo a Olivia Pope do Scandal, né? Pra deixar essa história ainda mais estranha, se liga nessa. A irmã da Miriam, Margrit Dutra Schmidt, foi identificada pelo colunista do Globo, Lauro Jardim, como sendo funcionária fantasma do senador José Serra, onde ela trabalha há 15 anos, que foi vista aí vários dias indo lá, botando o dedo no ponto e indo embora, botando o dedo no ponto e indo embora, botando o dedo no ponto e indo embora. Serra foi procurado e disse que sim, que ela trabalha para ele, mas que trabalharia em casa, num projeto de educação sigiloso, que segundo ele ela não trabalhava no gabinete porque não tinha espaço. Cara, é
bom, esse cara é... Nossa. Isso não seria nada estranho, exceto pelo fato de que funcionários trabalharem em casa é uma prática proibida pelo Senado. E porque ela é só mulher de um dos maiores lobistas do PSDB e irmã da ex-amante do Fernando Henrique, que foi sustentada por ele através de contratos fictícios de uma empresa no exterior. Bom, então juntando tudo isso aí, já temos uma história aí muito estranha, né? E aí que chegamos no ponto-chave desse vídeo. Por que diabos não está sendo dada importância a essa notícia na mídia? Por que não tá tendo capa de Veja da época, matéria zona no Jornal Nacional, aquela roda de debate do William Vac no Globo News, cheio de especialista pra tudo que é canto? Por que uma história estranha e mal explicada e mal contada desse jeito, envolvendo repasse de dinheiro, empresa no exterior, contrato fictício, lobista, tá sendo ignorada pela mídia como se fosse um detalhe, uma coisa menor, sem importância. Cadê os promotores proativos aí pra investigar essa e outras histórias? Como o apartamento que o Fernando Henrique comprou agora há pouco tempo em Higienópolis pra nova esposa dele, no valor de singelos 950 mil reais. Cadê a Polícia Federal engajada aí pra saber que contas são essas no exterior? Que ninguém quer saber que dinheiro é esse, de onde veio, como, onde, por quê? Cadê nosso implacável combatente da corrupção aí, juiz Sérgio Moro? Pra botar no bolo da Lava Jato esse ex-presidente fez reuniãozinha no fim de seu mandato para arrecadar aí 7 milhões pro seu instituto de empresários da Odebrecht, Camargo Correia, essas empresas aí que estão sendo reviradas do avesso pela Lava Jato. Vamos lá, galera, não é para combater a corrupção aí, investigando o triplex dos outros, parquinho de 4 mil reais e quantas vezes o Lula foi tomar cachaça e queimar uma carne no sítio do amigo. É também pra gente revirar o passado da Dilma aí na Petrobras e tudo mais. Então, ó, vamos nessa. Quero saber também que história é essa aí de Fernando Henrique mandar dinheiro pro exterior através de empresa. Que contas são essas que ele tem lá fora? Onde? Quanto? Como? Ué, a gente vai botar isso pra debaixo do tapete? O que não dá é a gente achar que combater a corrupção é ficar escolhendo o desafeto da gente. Quer investigar o Lula? Investiga. A Dilma? Investiga também, vira do avesso. Com tantos e tantos indícios aí na nossa mão, o Fernando Henrique a gente não vai investigar por quê? Ele tem cara de vovozinho aí, porque ele acha que ele é o príncipe dos sociólogos, da moral, da ética, sei lá, de quê. Mas eu não sei vocês, mas eu tô de saco cheio de corrupção, mas eu fico mais indignado ainda com essa seletividadezinha da mídia, do judiciário, de ficar escolhendo um lado enquanto favorece o outro. E ignora o que um lado faz e fica colocando como se fosse só o outro que fizesse. Pior, usando isso como alavanca política. Por isso não se engane, a mídia não tá interessada em fazer justiça com esse negócio de corrupção. O negócio dela é fazer campanha, favorecer os seus e que o resto... é resto. É certo que nenhuma mídia é isenta e toda informação é produzida. Mas só você prestar atenção um pouquinho que você vai ver o quanto que esses caras são tendenciosos e escondem mesmo esses fatos. E com isso acabam determinando o que a gente acha que acontece de corrupção no nosso país. Então se a mídia não quer falar porque tem lá seus interesses, seus conluiozinhos com esses caras, a gente vai falar e vai mostrar e vai cobrar que esse tipo de coisa seja investigada sim. Se a gente quer combater realmente a sério a corrupção, não tem essa de escolher lado, tem que ir pra cima de todo mundo. Então se você concorda com isso e acha que tem que se investigar todo mundo mesmo, compartilhe essas informações. Os links das notícias estão todos na descrição, então vamos ler, vamos nos informar e deixar de ser pautados aí pelo que o Bonner diz pra gente aí na hora da janta. Já passou da hora da gente acabar com essa seletividade e se tornar um país sério quando se fala em combate à corrupção. Não importando quem fez, mas sim o que fez. E fazer com que todos esses caras aí, supostamente intocáveis pela mídia e judiciário, paguem pelo que fizeram e deixem de fazer do nosso país um tabuleiro de jogatina de interesses que não são nossos. Quem não deve, não teme. E aí, seu príncipe? Vamos investigar?